Bem-vindo ao podcast, lugar seguro, real, para informar sobre maternidade de forma leve, humanizada e principalmente sem julgamentos. Hoje estou aqui com a Letícia, com a Lê, minha querida, e a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de espectro autista. E primeiro eu gostaria de apresentar Dona Lê para vocês. Vamos lá, Dona Lê. Bora. Então, Letícia, 36 anos, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein? Com 36 certeza. anos, analista de RH, esposa do Henrique e mamãe do Léo e do Rafa. Queridíssimo Rafa. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também um pouco mais sobre você, Lê. Fala um pouquinho sobre seus hobbies, seus interesses. Legal. Manda aí. Primeiramente, obrigada Imagina, por esse convite, agradeço. é um privilégio. Parabéns pela iniciativa. Acho que isso é muito importante. Disseminar informação, acho que é muito relevante, né, nos dias de hoje. Bom, eu sou, né, boa parte do que você falou aí, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, multifacetada, estudante, sonhadora. Maravilhosa, guerreira. Mãe, que gosta de muitas coisas, que abriu mão de muitas coisas pela maternidade, mas que vem aí constantemente tentando se construir e se reconstruir, né, nessa jornada que acho que a maioria, né, de quem está assistindo está vivendo aí, que é a da maternidade. Ah, maravilhosa. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Então, queria começar a falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, inicialmente, gostaria que você falasse um pouco sobre como foram esses sinais iniciais, o que fez você desconfiar que o Rafa pudesse, né, ter algo diferente. Conta um pouquinho como é que foi esse processo para vocês. Perfeito. O Rafa, ele teve um desenvolvimento muito dentro do esperado, né? Você acompanhou aí boa parte dele, se não todo ele. Andou no tempo certo, sentou no tempo certo, falou, enfim. Tudo isso foi acontecendo dentro desse primeiro ano de vida dele. E aí a gente tem aí um marco, né, que é justamente esse primeiro ano. O Rafa, ele fez um ano em fevereiro de 2020, né, fatídico ano da pandemia, assim. 2020, né, um ano icônico. E aí, quando ele fez um ano, né, tava tudo bem, tudo dentro do esperado. Nós estávamos habituados a fazer aquelas consultas de rotina, né, todo mês, né, então tudo muito certo. E aí teve uma virada de chave, que não foi uma virada de chave muito brusca, é uma coisa sutil, mas que foi acontecer. Então nós começamos a observar que o Rafa, ele começou a ser uma criança um pouco mais quietinha. Ele começou a perder um interesse social pelo irmão. Ele não estava indo para a escola, então a gente perdeu um pouco do parâmetro. Ele sempre foi para a escola desde pequenininho, mas a gente perdeu um pouco do parâmetro do social, porque até ali estava ok. Sim. Mas ele começou a perder o interesse pelo irmão, por nós, inclusive, né, por mim, pelo Henrique, de maneira bem sutil. Aí, né, foi passando o tempo, ele começou a não olhar nos nossos olhos, aquele sinal clássico, né? A dificuldade de manter o contato visual. Então ele parou de fazer um contato que ele já fazia. Eu amamentei o Rafa até quase um ano, então ele tinha essa troca comigo, né, de contato e tudo mais, isso foi se perdendo. Ele passou a não responder quando ele era chamado pelo nome. Então a gente falava, Rafa, Rafael, Rafinha. Ele não dava atenção nenhuma. Tava lá, na dele, né? Não era só audição seletiva, ali você percebia realmente que era uma falta de percepção comunicativa ali. Exato. Parece que ele não se reconhecia mais como Rafael. Tá. E aí começaram alguns sinais, como estereotipias, né, brincadeiras muito repetitivas e restritas. Então ele pegava os carrinhos, ele sempre gostou muito de carrinho. Então ele pegava os carrinhos, virava o carrinho de cabeça para baixo, pegava a rodinha e ficava horas girando a rodinha do carrinho. E tudo isso foi acontecendo, né, de maneira, como eu disse, maneira bem sutil.
Mas acendeu um alerta. O que foi a nossa sorte? Nós temos o Léo, que é uma criança típica. Então, as pessoas Chamou falam, mais a atenção, as pessoas não falam, não compare um com o calma, outro. né? Não compare, mas assim, é inevitável. Você tem duas crianças com uma diferença de 1 ano e meio, você compara. Né? E aí eu comecei a comparar, e neste caso a comparação foi positiva, porque eu comecei a olhar e falar, opa, tem alguma coisa errada. E aí as pessoas, né, aí outro ponto que eu acho que é interessante até, para quem pode estar vivendo esse processo, ouvindo aqui, as pessoas elas começam a falar, nossa, você tá procurando coisa onde não tem, imagina, olha que menino lindo, imagina, tá tudo bem, não, é coisa da tua cabeça. E aí, quando ele tava mais ou menos com 1 ano e meio, eu lembro até hoje, eu mandei uma foto para esta maravilhosa aqui, com ele andando na rua, eu tava levando ele num carrinho, esses motoquinhas, né, que a gente empurra as crianças. E ele gostava muito de passear e ficar olhando a rua, olhando os carros e tudo mais. E ele começou a perder esse interesse, né, nas coisas da rua. Então ele andava vidrado, assim, né, eu olhava o carrinho e ele não olhava nem pro lado. E aí ele começou a fazer assim, colocar as mãozinhas no ouvido. E começou os sons, os barulhos da rua, os estímulos começaram a me incomodar. E aí eu tirei uma foto, mandei pra você, eu lembro até hoje. E aí eu trouxe um pouco... A gente estava num momento de pandemia, de né? pandemia. A gente teve realmente isso, não só no seu caso, mas as pessoas acabaram se recluindo ali numa bolha, Sim. né? Muita coisa acabou ficando com muito medo, então a gente teve um afastamento do acompanhamento. Exato. Verdade. E aí eu mandei uma mensagem assim, um pouco desesperada, falando assim, olha, eu tô percebendo algumas coisas no Rafa, e mandei a foto. E aí eu não lembro exatamente se você já estava atendendo, se não estava, como é que estava esse período, mas você pediu para vê-lo presencialmente. E aí nós fomos até o consultório, e aí eu lembro que a gente respondeu algumas perguntas, muito sobre marco do desenvolvimento, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E aí, né, tivemos um acolhimento, que eu acho que é muito importante, e um encaminhamento para outros profissionais. Então, aí a gente começou uma saga em busca de um diagnóstico, né? Muito amparados por profissionais mesmo, né? E aí, com 2 anos, mais ou menos, então a gente ficou aí quase um ano dentro dessa busca, dessas avaliações e tudo mais. Com 2 anos e meio, a gente conseguiu fechar o diagnóstico do Rafa dentro do espectro. É um privilégio, né? Eu posso falar hoje que o Rafa teve o privilégio de ter, e ele está com 5 anos, uma intervenção precoce, né? Então ele faz terapia desde muito cedo, e eu acho que isso é fundamental. Boa parte do desenvolvimento dele eu devo a isso. Com certeza. E me conta, Lê, como que você teve que adaptar, assim, suas percepções, os seus métodos de criação, porque você já tinha uma referência, né, com o Léo. Total. Então, como que foi para vocês, como família, inclusive, modificarem tudo isso? Eu acho que, assim, todo mundo que passa por este processo de diagnóstico vive uma espécie de luto, né? Então a gente tem né? Você tem o teu bebê, passa a mão na barriga, você não fala assim, ai, nossa, né? Quero que o meu filho seja autista, né? Você vai falar, não, vai ser, sei lá, um médico, vai ser um advogado, vai ser bem sucedido, vai frequentar o inglês, vai fazer futebol, vai fazer natação. Você realiza muita coisa. Muita coisa. Muitos sonhos. E é muito sobre as nossas expectativas. E aí, quando você recebe um diagnóstico, você tem um luto que, assim, literalmente, pode parecer pesado, mas é literalmente a morte daquela criança que você idealizou e o renascimento de uma criança que você não sabe como vai ser, né? Então, assim, esse processo de adaptação, ele é muito sobre ressignificação, né? Então, você passa a ressignificar todos os teus sonhos, todos os teus projetos,
com relação àquela criança, toda a tua expectativa. Com uma criança típica, você gera uma expectativa que muito provavelmente vai ser ressignificada também, né? Mas é muito diferente, porque você começa a enxergar que não vai ser da forma, você não vai ter um maternar da forma que você já teve, né? No meu caso, eu tenho... Com o Léo, claro. Com o Léo. Então, assim, eu acho que é muito sobre ressignificar as nossas expectativas e readequar os caminhos. Sim. Né? Readequar os caminhos do que você entende por formas de educar, sobre formas de formar aquele ser humano, desde o pequeno detalhe ao macro. Então, assim, é um processo de ressignificação muito grande. E quais momentos do desenvolvimento do Rafa, assim, que mais te marcaram dentro dessa jornada? Assim, o que mais te traz essa coisa, tipo, nossa, ali agora eu consigo ressignificar esse caminho, assim, agora eu tô conseguindo ver uma trilha sendo traçada? Eu acho que uma vantagem, né? Se é que a gente pode chamar de vantagem. Mas eu acho que uma coisa boa que a maternidade atípica traz para nós é muito sobre valorizar também pequenas conquistas, né? Claro. E esses caminhos de desenvolvimento, eles vão sendo trilhados nas pequenas coisas, né? Então você aprende a ser muito grato por tudo o que você vivencia. Então, se você perguntar para mim, Lê, quando foi que o Léo bateu palma a primeira vez, cantou parabéns? Eu vou falar, ixi, faço ideia. O Rafa, pra mim, quando ele bateu palma, quando ele começou a comer sozinho, quando ele provou novas coisas que ele não provava antes, quando ele conseguiu sentar na escola de maneira mais funcional, tudo isso gera muita gratidão, né? Então, assim, eu consegui readequar, né, como eu falei, as minhas expectativas e redirecionar o meu olhar para essas coisas, né, para as pequenas conquistas que ele faz todos os dias. Então, todo dia o Rafa trilha um caminho de desenvolvimento, né, e isso tudo começou muito com as terapias, mas também começou com uma mudança nossa de olhar não só para a dificuldade, né, mas olhar para o potencial que ele tem de alcançar, né, aquilo que ele puder alcançar. Claro. Inclusive, agora temos também. Algumas perguntinhas Já, meu Deus do céu. Não, tá bom. O negócio tá. Oxi, bora. Nossa, gente. Né? É ao vivo? Tava ao vivo? Né? Vamos ver. Caixa de pergunta. Caixa de pergunta. Um pouco do que a gente até acabou falando. Tá bom. Em relação a como reagir quando vejo uma criança em crise, assim, resumidamente, o que você acha que seriam pontos chaves ali naquele contexto para não piorar a situação? Tá bom. Depende muito, assim. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem e eu gosto muito de falar sobre isso. Ótimo. Porque às vezes a gente não encontra acolhimento quando, né, a coisa acontece. Eu sempre brinco que, na dúvida, ofereça ajuda, né? Então, assim, eu posso te ajudar? De que forma eu posso te ajudar? Porque às vezes você vai, sei lá, colocar a mão na criança e vai piorar a situação e a gente entende isso. Então, assim, de que forma eu posso te ajudar? Eu posso pedir por ajuda? Né? Se você quer que eu chame alguém, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma é se direcionar a você, primeiramente. Entender, né, como você pode ajudar direto com aquela família. O espectro, ele é muito amplo, né? Então... E cada criança, né, responde de uma cada forma. Criança de uma cada forma. gatilho. Agora, acho que a pior coisa a fazer é olhar com aquela cara de tipo assim, ou fazer algum comentário depreciativo. Na dúvida, não faça. Não faça. Não Exatamente. olhe, Isso não pra faça. tudo na Tipo vida. assim, na dúvida não fale nada. Se você não tem certeza do que você vai fazer, só não faça, né? Mas se você quiser oferecer ajuda para a mãe. E se você tiver dúvida, acolha, se retirando, sem grandes, né? Porque às vezes as pessoas ficam, ai, nossa, por que essa gritaria? Ou por que isso? Por que aquilo? E aquilo, em vez de ajudar, acaba trazendo uma sobrecarga para a criança e para a pessoa. E para a pessoa, emocionalmente, a pessoa já muito fica mais pior. travada, Exato. tensa, e isso acaba, né, refletindo muito no comportamento. E vamos falar um pouquinho sobre... Você teve rede de apoio nesse processo diagnóstico? E rede não só família, tá? Rede de apoio como um todo, assim, como que foi para vocês? Sim,
eu tenho, né, e enxergo isso como um lugar de privilégio, né, ter a minha família como rede de apoio, ter profissionais hoje muito engajados e envolvidos no desenvolvimento do Rafa, e enxergo como um privilégio, porque a maioria não tem, e isso é um problema. Com certeza. O próprio trabalho, né, Lê? Com certeza. É uma rede de apoio exatamente. Muito rara, inclusive, né? Nesse lugar de Sim. Os profissionais e chefes, enfim, entenderem. Sim. Aqui, ó, é que eu não sei, também nem eu sei explicar, mas hoje a gente vê realmente um número muito maior, né, de crianças com diagnóstico de transtorno de neurodivergência. Sim. E o que você acha, tá? Não é pra ter uma informação que é o certo, de certeza, porque a gente realmente não tem. Você acha que hoje o que explica mais isso? A genética ou porque antigamente a gente não tinha tanto diagnóstico? Aqui é uma pergunta. Ou não se falava? Uau! Nossa! É o seu achismo, porque não, realmente a gente hoje não tem falar, mesmo como exatamente, saber. Vou falar do que eu acho e trazendo um pouco de contexto histórico também, né? As neurodivergências historicamente sempre foram, né, muito foram tratadas mesmo, né? tipo assim, né, como uma doença, como pessoas, né, que eram trancadas em manicômios mesmo, né? Então, nós tínhamos pessoas que eram escondidas pela sociedade. Então, muitas vezes as famílias escondiam seus filhos atípicos, né? Não inseriam eles nesse contexto social. Acho que isso é um ponto. Acho que hoje a gente tem acesso a diagnóstico. Uma coisa que a gente não tinha muitos anos atrás. Eu vejo pessoas, mães que têm filhos autistas com 19, 20, que contam essa história de que, assim, bateram muito a cabeça para chegar ao diagnóstico do filho. Né? Então, eu acho que é muito isso, assim, eu acho que tem um pouco essas pessoas não estarem inseridas na sociedade anteriormente, não tinha esse movimento de inserção dessas pessoas, e também o diagnóstico era muito, não era para todos, né? A gente não tinha muitas ferramentas diagnósticas, ainda hoje é difícil, as pessoas falam assim, hoje tem uma facilidade, mas se você descer para a parte social, para a parte mais pública mesmo, para o SUS, ainda é um acesso difícil ao diagnóstico. Existe, mas ainda é difícil. Então, eu acho que é, na minha opinião, a junção dessas coisas. Acho que das outras perguntas a gente já abordou bastante. E como que essas demandas, que, lógico, ter um filho atípico acaba te trazendo muitas, e como que você conseguiu adaptar essas demandas e que impacto isso teve na sua vida profissional, na sua vida pessoal, como mãe do Léo também? O próprio Léo? Nossa! É uma adaptação para toda a família, né? Não é dos pais, não é da mãe, não é né? É uma adaptação, rede, né? De forma muito ampla, né? Então, por exemplo, é uma fonte, vozes da minha cabeça, experiência prática. Hoje eu trabalho porque eu consegui me reinventar e consegui alguém que me desse uma oportunidade de trabalhar dentro da minha rotina. Então, por exemplo, hoje eu acompanho o Rafa nas terapias. Que são muitas, que né? são muitas. Muitas terapias. E eu trabalho de dentro de uma sala de terapia, de uma recepção. Tem lá, né, cadeira, tem baia que a clínica preparou, tem café, tem tudo mais. Mas eu trabalho hoje de dentro de um ambiente clínico. E essa é a única forma que eu tenho hoje de trabalhar. Então, assim, eu tive que ressignificar a minha vida profissional muito em função da vida do Rafa. E eu vejo isso, né, que eu falei que é muito, que são fonte e vozes da minha cabeça, mas o que eu vivo, esse impacto muito grande na vida das mulheres, das mães, por exemplo. Gente, desculpa. Tentei dar uma disfarçada. Bebi uma água. Mas falei, gente, o negócio tá coçando aqui, vou ter que tossir, socorro. Tava segurando. Voltando, você teve que se readaptar nas terapias. Isso. E aí, hoje eu percebo que, por exemplo, a maioria das mulheres abre mão da sua vida profissional para cuidar dos seus filhos. Infelizmente, né? Porque a gente sabe que o contexto social, inclusive, até depois era algo que eu ia trazer, essa questão da inclusão. É muito difícil, porque
pessoas não estão preparadas. Né? Não. E assim, esse contexto social na maternidade cobra muito da mulher, né? Então, assim, a maioria, quando você chega numa clínica, né, de intervenção de crianças atípicas, você vai olhar lá, você vai bater o olho, você vai ver 99 pontos. Exato, a mulherada em peso. E se a gente for fazer ainda ali uma pesquisa, 70% sozinha, né? Mãe solo. Exatamente. Porque a gente sabe que muitas vezes existe também essa questão do abandono parental, né? Que não é fácil segurar essa bronca. Inclusive, Henrique tá de parabéns. Fazendo bem, né? A parte que lhe cabe. Que lhe cabe, exatamente. Mas a gente vê isso e a gente vê muito essa questão das mulheres abrindo mão, né, das suas vidas profissionais, abrindo mão do seu autocuidado, Sim. Principalmente também. E se você não tomar muito cuidado, você entra nisso. Então, assim, hoje eu trabalho porque eu tenho um ambiente adaptado, eu tenho um emprego que me dá uma flexibilidade de atuação, mas quantas mulheres não têm? Né? E não tem a possibilidade de parar de trabalhar. Muitas, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu posso parar de trabalhar, tem gente que fala, eu posso parar de trabalhar e posso ficar com o meu filho me dedicando a isso. E tudo bem, gente, tudo bem. O que funciona para cada família é o que funciona. Mas no meu caso, eu não podia parar de trabalhar, né? Então, isso foi um ponto que eu tive que ressignificar. Não só eu, o Léo, né, falando do Léo, o meu filho mais velho. Ele tem uma série de expectativas sobre o irmão, sobre ter um irmão, que são totalmente, muitas vezes, frustradas. Sim. Né? Então, ele às vezes vê os amigos que têm irmãos brincando, brigando. Né? E ele fica assim, quando que o Rafa vai brigar comigo? Quando que o Rafa vai conversar igual a mim? Uma vez ele perguntou pra mim, quando que o Rafa vai deixar de ser autista? Ai, mamãe, quando que o Rafa vai deixar de ser autista? E aí eu olhei pra ele e falei assim, filho, seu irmão não vai deixar de ser autista, né? Quantos anos o Léo tem? O Léo tem 7, fez 7 agora. E aí eu falei pra ele, o Rafa não vai deixar de ser autista, né? O que nós vamos fazer é aprender, né, a lidar com ele e aceitá-lo e amá-lo, e todos nós vamos aprender a conviver com isso. Então, assim, ele também ressignifica, com 7 anos, ressignificando um monte de expectativas dele. Então, assim, também teve que redefinir um pouco o que ele rota, né? esperava, né? A mesma coisa o Henrique, né? Então, assim, tinha os sonhos dele, né? Como eu, como mãe. Então, assim, isso é muito de todos, sabe? Eu acho que a família é impactada por isso de maneira geral, né? E readequa os seus papéis. Então, no trabalho, o Léo como irmão, eu como mulher, né? A gente tem muito isso que eu falei, muitas mulheres acabam perdendo, a gente acaba perdendo um pouco do autocuidado, porque o autismo hoje no Brasil, ele é um rio de dinheiro. Né? Infelizmente é uma parte um pouco polêmica, mas é um rio de dinheiro. Isso já para várias coisas dentro da área da saúde, né? Com muitos diagnósticos, as pessoas têm começado a abordar temas de uma forma mais voltada para o financeiro, né? Exato, para ganho. Em cima, né, da fragilidade das pessoas. Exato. Então, assim, as famílias elas acabam se privando muito de tempos de lazer, de tempos juntos ou de tempo de autocuidado, muito para custear um tratamento muito caro. Sim. E isso significa ressignificar também, né? Essas coisas. E até também agora trazendo essa informação que você falou, aqui no Brasil, etc. Então, em relação à inclusão, você tem o Léo, óbvio, que tem suas necessidades sociais, e com isso eu acho que você acaba frequentando muitos locais. Sim. Né? Como que hoje você vê o Brasil não, porque eu acho que é uma coisa mais regional, mas como que você vê hoje aqui, por exemplo, em São Paulo, essa parte de inclusão para as crianças atípicas, neurodivergentes, como que você sente isso ainda? Eu acho que nós estamos caminhando, né? Falta muito, porque é um processo de conscientização das pessoas, né? Assim, tem muitos direitos que foram conquistados? Tem, né? Tem direito a, sei lá, fila preferencial, atendimento, né? Então, assim, isso tudo é muito importante.
Mas a inclusão, eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla. Com certeza. Não adianta você ter uma série de direitos adquiridos se as pessoas elas não respeitam e não têm esse olhar, né, de que é diferente, que você precisa. De que precisa, né? A gente enfrenta respeitar. muitas situações difíceis com relação a isso, porque no autismo é muito, não tem cara. Por que você tá nessa fila preferencial? E aconteceu já alguma situação que você falou, putz, cara, não, né? Dia sim, outro tipo, também. Que marcou, por infelizmente. exemplo, em relação a essa situação de... não só preconceito, claro, mas essa dificuldade de aceitação. Acontece, já aconteceu, já aconteceram algumas situações assim, de nós brigarmos mesmo, né? Eu lembro aquela do hospital. Essa eu lembro Clássico. muito, que você me ligou. Mas depois daquele acontecimento, teve toda uma mudança dentro, sim, do hospital. Do protocolo do hospital. Então a gente já teve problemas, né? Bem lembrado, com relação a atendimento preferencial. O que foi a história do hospital? Conta um pouquinho pra gente como que foi aquele episódio. Nós estávamos num hospital infantil, né? Sem citar nomes. Sim, por favor. Num hospital infantil, que você presume que as pessoas, os profissionais, eles tenham o mínimo de conhecimento sobre o tema, né? E aí nós tivemos uma situação em que o Rafa ele se acidentou e ele precisava fazer um exame e ele não podia fazer o exame acordado não, ele não podia se mexer, era uma tomografia. Isso. Ele não podia se mexer. E aí a médica, eu falei pra médica, ele falou, não vai fazer. Aí ela falou assim, vamos tentar dar antialérgico. Tomou antialérgico, não dormia. Vamos dar 2 gotas de Rivotril, não dormia. Enfim, e aí chegou no fatídico momento de que falou, não, vamos fazer uma sedação. Eu falei, ok, podia ter feito desde o começo, porque eu falei, gente, vamos fazer a sedação. Né? Mas enfim. E aí depois disso ele fez a sedação. No retorno da anestesia, do processo anestésico, às vezes eles acordam meio assustados, tal. E no caso do Rafa, era a primeira vez que ele passava por um procedimento assim. E aí simplesmente o hospital devolveu ele no meu colo e me colocou no corredor e disse, agora espere ele acordar. Sem nenhum aparato, sem ninguém observando se ele ia acordar ou não, enfim. E colocou no meu colo, espera ele acordar. A hora que ele acordou, ele se desorganizou, assim, de um jeito que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, que absurdo, por que esse menino tá fazendo isso? E aí ele chorava, e eu chorava, e eu tava com a minha irmã chorava junto, e a gente não conseguia segurá-lo, ele tava com acesso, foi até quando eu te liguei, ele tava com acesso, e eu implorando pra médica atendê-lo logo, pra gente poder ir embora. E eu não tive nenhum suporte por parte do hospital, eu tive que ir embora com ele com acesso, né? E aí depois disso, a gente fez um vídeo e tudo mais, né? A situação deu uma viralizada. E aí o hospital me procurou, né? Pra pedir desculpas e tudo mais, né? Enfim. E aí alguns protocolos depois eu soube que alguns protocolos foram adotados, me convidaram para ver o que tinha acontecido e tudo mais. Mas aconteceu, né? Dentro de uma instituição de saúde, que você, né, infantil, que você pensa assim, isso nunca aconteceria aqui. Sim. E aconteceu. E aí até também dentro desse tema, até falando sobre educar, né, as pessoas, sobre neurodivergência, sobre as necessidades específicas. Hoje, eu sei que você já foi muito mais atuante até nesse lugar, né, de tentar fazer com que as pessoas, de certa forma, soubessem ou entendessem mais, mas agora, atualmente, é algo que você ainda para explicar, para falar, ou você já, tipo, Às vezes. Tá. Tem dias que sim, tem dias que a gente acorda super mãe, militante da causa, e aí a gente vai pra rua e fala assim, hoje eu vou educar essas pessoas para a inclusão, né? E aí acontece alguma coisa, você explica, olha, tem esse direito, é assim. Tem dias, abrindo o meu coração, por favor, que não. Tem dias que eu falo assim,
deixa. Hoje não sou obrigada. Hoje não é pra mim, sabe? Então não é sempre. Por que eu faço esse movimento de inclusão? Muito pelo futuro do Rafa, muito pelo futuro, né, das crianças atípicas, né, das pessoas com atípicas também, né, das que pessoas precisam ser acolhidas Sim, e incluídas nesse processo. Das pessoas com neurodivergência. Então eu faço esse movimento, né, de tipo, ai gente, é assim, funciona assim, é dessa forma. Mas, cara, tem dias que é tão difícil, é tão doloroso, Pesado a gente passa também. por situações tão complexas que você fala assim, eu só quero chorar em posição fetal, sabe? Não quero educar, não quero saber, eu só quero pôr meu filho numa bolha aqui, abraçar e falar assim, deixa, sabe? Tudo bem, ignora e segue a vida. Falta um pouco da famosa empatia. Eu costumo fazer uma analogia que as pessoas não se preocupam muito com acessibilidade, né? Então, assim, não me preocupo se tem uma rampa, não me preocupo se tem um elevador para um cadeirante, mas isso é uma coisa que todos estão sujeitos a precisarem um dia, né? Ninguém está livre disso. Então, falta um pouco de empatia social, né? Falta um pouco de acolhimento com essas famílias. Né? As pessoas em espaços públicos, por exemplo, você tem muitas famílias com muitas crianças, as pessoas têm uma imensa dificuldade de entender que muitas vezes você vai precisar passar na frente, de que muitas vezes o teu filho vai fazer barulho, Sim. né? Você vai correr numa situação uma situação que não era para correr, ele vai correr, né? Então, assim, falta um pouco de empatia mesmo, falta um pouco de cuidado com as famílias atípicas. Né? E principalmente acho que com as mães, né? Com as mães nesta situação, com as famílias nessa situação. E hoje, se você pudesse dar um conselho, inclusive para uma mãe que acabou de diagnosticar seu filho neurodivergente ou que está no processo de diagnóstico, o que você falaria para essa mãe? Olha, eu vou até te dar o telefone para você falar no olho dessa mãe. Ixi! Vai gravar direto. Rapaz! Vai fazer um selfie. Assim? Assim? Normal. Assim? Você tá gravando já? Já tá gravando? É pra gravar? Não. Eu posso gravar? Pode, vai lá, faz aí. O que você Nossa. falaria? Você estivesse olhando para essa mãe. No olho dela. Vixe! Pera, deixa eu pensar agora. Só põe o Só cabelão o pra cabelo. trás. O Lê. cabelo. Peraí. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, né, uma palavra de apoio para você que está passando por... Posso falar para você? Claro. Ai! Você tá falando direto Para você, tá bom. Para você que está passando por esse processo de diagnóstico, é que a vida depois do autismo. Pode parecer que não, né? Aí eu já me emocionei. Pode parecer que é difícil, que você não vai conseguir, mas você vai, né? Então você vai viver momentos ruins, muitos, mas você vai viver momentos de muita alegria, né? De muita gratidão, de muita esperança, né? Quando você vê o teu filho fazendo aquilo que você acha que ele nunca vai fazer, porque ele vai fazer. Então, acho que se eu pudesse deixar um conselho para você, ou uma palavra para você, seria: existe vida depois do autismo. Existe alegria. Posso estar falando chorando, mas existe alegria. E existe um caminho a ser trilhado. Não é o fim. O diagnóstico não é o fim. Ele é um recomeço. Ai, que linda, Lê. Ai, gente, já chorei. Eu tava me segurando, vocês fizeram eu chorar. Lindo. Não era pra você chorar. Muito lindo mesmo. Muito obrigada por dividir essa verdade, né? Que deu pra sentir mesmo do fundo do coração, que foi muito Imagina, real. gente. E que me emocionou também de ver o quanto que você se ressignificou nessa jornada. Sim. O quanto que você descobriu que as coisas podem, né, ser diferentes. E eu fico muito feliz também pela evolução do Rafa. Tudo que ele também construiu, né, nesse processo. Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão passando por isso e para as pessoas que nunca passaram por isso. Para as mães que estão assistindo e que
não tem um filho Essa referência. atípico ou não tem nenhum familiar e que às vezes falam, por que eu preciso me preocupar com um assunto como esse? Então, assim, se eu puder também, né, deixar aqui uma mensagem para quem não tem convívio com uma criança ou com uma pessoa neurodivergente, se eu pudesse deixar também uma mensagem aqui, seria: fale sobre o tema, estude sobre o tema. Esse não é um tema que é só para quem vive. Sim. Esse é um tema social. Com certeza. E essa mudança dentro da sociedade que a gente busca hoje, ela só vai começar quando as pessoas entenderem que todos nós precisamos falar sobre isso, né? De maneira leve, de maneira aberta, sem julgamento, que a gente pode falar assim, não sei o que é, como, né, o que eu posso fazer para te ajudar, como que eu posso, né, pergunte, né, como que eu posso reagir quando eu ver, sei lá, uma criança em crise, né? Então, assim, eu acho que as pessoas... fazer, o que não devo fazer, o que é legal não fazer. Devo, na verdade, às vezes é até mais importante, né? Porque eles se desregulam de uma forma muito rápida e fácil. Então, assim, entenda sobre o tema. E, se possível, converse com o seu filho sobre o tema. Sim. Né? Porque hoje essas crianças, elas são o futuro. Né? E quando a gente tem famílias que empoderam seus filhos para a diversidade... né? Não falando só em neurodivergência, mas para toda forma de diversidade, quando a gente tem famílias que mostram para essas crianças, que educam essas crianças para a inclusão, a gente tem aí um futuro mais empático e tranquilo. Obrigada, um futuro mais tranquilo, um futuro mais, né, com um pouco mais de esperança de que essas pessoas, elas conquistem seus espaços sociais, porque elas têm direito de estar na sociedade. É isso. Eu queria dizer uma coisa como uma pessoa atípica, que eu também tenho transtorno de espectro autista. Não com meus pais, que no passado não tinham muitas informações, então eu tive o diagnóstico tardio, então eu tive consequências por isso. Mas é muito inspirador ver esse cuidado que você tem com seu filho. É muito importante mesmo. Parabéns. Obrigada. E aí, agora, eu queria que você trouxesse... A gente pediu, né, o pessoal da produção, te pediu para trazer um objeto afetivo que fizesse você lembrar do Rafa. E eu queria que você mostrasse para quem está assistindo a gente e falasse um pouquinho sobre o que isso te traz de memória, de recordação, o que significa para você. Sobre os carrinhos do Rafa. Ele gosta muito de carrinho. Isso aqui, no início do diagnóstico, era assim, né? Girar a rodinha, olhar a roda, né? Então ele sempre gostou. Hoje, ele brinca. Ele põe na pista lá dele de Hot Wheels, né? Dá os loopings 360, né? Ele brinca com os carrinhos, né? Ele não só faz os movimentos, né, repetitivos, ele brinca. Então, o que isso representa? Esses são os dois que ele mais gosta, eu não posso perder jamais. O que isso representa? Toda a evolução que ele teve até agora. Uma evolução que muitas pessoas podem achar, nossa, é isso? Ele virava, agora ele brinca empurrando o carrinho? Isso é algum tipo de evolução? E é. Muito. Muitas vezes só quem vive a realidade do espectro sabe o quanto uma coisa simples como brincar de carrinho tem valor, né? O tanto de valor que isso tem. Por isso que eu escolhi trazer esses dois. Que você vai guardar com muito cuidado. Exato, trouxe com muito cuidado, inclusive, né? E vou guardar, porque senão eu vou ter que passear aqui pelo Brasil inteiro para procurar. Vou ter que ligar lá na empresa para ver se tem, lá no Hot Wheels para ver se tem. Ai, que lindo. Então, por isso que eu escolhi, assim, eu acho que isso aqui simboliza muito todo o processo que a gente viveu até hoje, toda a evolução que ele teve e tudo que ele ainda tem para evoluir. Com certeza. E eu queria também que você, olhando para esta câmera aqui, olhasse e desse um recado para o Rafa quando ele for adulto. O que você gostaria de Sacanagem, falar isso, hein? Eu quero que você vá lá. Vocês estão com sacanagem comigo. Ai, deixa eu pensar. Olha, Rafa,
Vou falar direto pra ele. Por favor. Eu quero que ele veja e fale assim, ai, minha mãe, que chique. lá com uns anos, com podcast, que chique. Filho, eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho do que você conquistou até aqui e de tudo que eu sei que você pode conquistar. Se alguém um dia falar pra você que você não pode, que você não é capaz, que você não merece estar em algum lugar ou conquistar alguma coisa, eu quero que você lembre disso. Que independente do que te digam, eu, seu pai, seu irmão, a sua família e as pessoas que nos cercam, nós sempre vamos acreditar em você. Sempre, 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 sempre. E a gente te ama muito. Ai, que coisa linda. Ai, gente, linda, chega linda. de fazer chorar. Ah. Olha, tá vendo? Parem Ai, com Lê, isso. coisa Eu linda. não tava esperando por Né? isso. Tenho Nem certeza, eu, ninguém tenho me certeza avisou que- isso. mas essa é surpresa, não É. avisar. E agora sim, pra finalizar um pouco o nosso bate-papo, a gente vai fazer um bate-bola bem Eita. Marília Gabriel. Ai, boa. Uma coisa bate-pronto. Eita. Então eu vou te falar uma frase, não é uma frase, né? Uma palavra, você vai, que vem na sua cabeça, Boa. assim, dentro desse contexto que a gente tá conversando do Rafa. Tá bom? Uma memória. Primeira vez que ele falou mãe. Ai. Coisa linda. Um dia. Dia do diagnóstico dele, do renascimento. Verdade. Uma dor. Não poder enfrentar por ele algumas situações. Uma palavra. Ressignificar. Um desafio. Inclusão. Um ensinamento. Gratidão pelas pequenas coisas, pelas pequenas conquistas. Maravilha. Bom, é isso, né? Nosso bate-papo. Calma, não precisa levantar, mas eu digo assim, encerramos o nosso bate-papo. Aqui também, só pra gente relembrar um pouco do que foi nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre o transtorno de espectro, sobre as neurodivergências, sobre os desafios, sobre toda a mudança que a sociedade precisa, né, para aprender e incluir essas crianças e essas mães nesse desafio, na verdade. Inclusive, trazer também que estamos aqui num ambiente de acolhimento, um ambiente seguro, por isso que eu também fiz questão que o podcast fosse feito aqui, onde eu recebo todas as famílias, para ser algo ainda mais acolhedor e humanizado dentro da nossa vivência. E eu queria deixar esse espaço para você dar o seu recado também, se você tiver algum projeto ou algum evento que você queira, né, falar sobre. Fala um pouquinho também sobre o Instagram que você tem do Rafa, para as pessoas te seguirem, para saberem mais e aprenderem sobre. Legal. Vamos lá. Vai aparecer o nome do Instagram lá? Você pode até... Vai usar assim, ó, só siga aqui. Ai, que chique, né? Primeiro eu quero agradecer. Eu acho que esses espaços de fala, eles são muito importantes, né, para todos como sociedade. Então, agradecer pela iniciativa, pelo convite. Eu tenho o Instagram do Rafa, né, que eu não movimento tanto, né, mas tem o Instagram lá em que eu compartilho um pouco da nossa rotina, compartilho um pouco dos desafios e das conquistas também. Com certeza. Né, eu Inclusive, tento... ó, gente, ó, seguindo aqui. Pode seguir. O Instagram do Rafa. E eu gosto muito de compartilhar isso. As pessoas geralmente me chamam, né, para perguntar como foi, pedir ajuda. Então, assim, eu estou disponível, né? Eu acho que a gente precisa dividir para multiplicar, né? Quando o assunto é inclusão, né? Informação, a gente precisa dividir, né? Então, é isso, assim. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço demais, Lê. Eu agradeço muito mesmo. Obrigada por ter aceitado essa loucura, esse convite. Fiquei muito feliz. Muito sucesso, muito para todos, sucesso. Né? Vai dar acho que super o mais importante de tudo, acho que dentro desse projeto, que foi algo que eu até conversei com pessoas ontem, mais que qualquer coisa eu quero trazer justamente mulheres reais para dividirem experiências reais, para que outras mulheres se sintam acolhidas nesse lugar, porque eu sei que hoje a gente tem informação demais, né? A internet, ela é muito boa, mas ela também traz muito peso, muita cobrança, muita comparação. Então, sentir um pouco do que é real, né? Então, é isso. Obrigada demais. Vem cá me dar um abraço.
Adorei mesmo, obrigada. Eu sei que não foi planejado o abraço, foi tudo A gente pode dar microfone, abraço? caguei tudo, né, gente? Desculpa. Ai, pronto, dá mais um abraço. Obrigada, viu? Obrigada por tudo, viu, meu amor? Isso é muito importante pra nossa família. Obrigada, eu sei. Aquelas. Você é mesmo, você sabe, né? Que